Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e você está no Sobre Leituras e Livros. Seja bem-vindo a este canal e seja muito bem-vindo a esta resenha que eu tenho para apresentar para vocês hoje. O título da resenha de hoje é A Rotina como Personagem e eu tenho certeza que vocês vão entender por que eu escolhi esse título para a resenha, para o vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o autor e na sequência eu conto um pouco sobre essa obra, tá legal? Pois bem, o autor dessa obra, ele é um italiano, nascido no início do século XX, lá em 1906, e falecido em 1972. Esse italiano, esse nosso escritor, ele tem grande aptidão, desde muito cedo, para as artes, de um modo geral. Então, ele tem grande aptidão para pintura, para música, para literatura, tanto é que ele vai desenvolver esses dois grandes ramos, tanto a literatura quanto a pintura, como formas de expressão artística. Em 1940, ele vai publicar este romance, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho, porém, esse autor, ele teve uma publicação um pouco maior, um pouco mais vasta que isso. Posso mencionar para vocês aqui dois títulos que são conhecidos aqui no Brasil também, que são A Queda da Baliverna, que é uma reunião de contos, e um romance que se chama Um Amor. Pois bem, sobre essa obra, o que eu posso falar para vocês? É uma história centrada em um único personagem que escolhe por uma vida militar, e essa vida militar, ela vai ter todas as rotinas, todos os protocolos, toda a monotonia esperada pela vida militar. Então é forte essa pasmaceira, essa monotonia, ela é tão forte quanto esse sentimento contínuo de suspense e expectativa que se cria durante a leitura do texto. Eu acho que o autor nos compra, enquanto leitores, na medida em que ele faz esse acompanhamento com a gente. Ele vai nos guiando e vai nos enredando, de alguma forma, para mostrar o quanto suspense, o quanto a expectativa existe naquela rotina. Então a rotina, sim, se torna um grande personagem neste livro, nesta obra. Um ponto bem importante que eu sempre gosto de mencionar é a questão da linguagem. Nesse caso aqui, é uma linguagem muito econômica, porém certeira. Ele é muito capaz, ele é muito hábil, o nosso escritor, o nosso autor, para lidar com as palavras, para criar metáforas, para criar metonímias muito pertinentes e muito bonitas dentro do texto. Então ele vai imprimir ao romance esse primor literário, esse cuidado com a estrutura do texto e vai transformar também, em função disso, esse romance, essa obra, num grande clássico da literatura tanto italiana quanto ocidental. Pois bem, vou falar para vocês um pouquinho sobre o roteiro, sobre o que é que acontece nessa nossa narrativa. A gente vai ter essa personagem principal, que se chama, então, Giovanni Drogo, que é um rapaz bastante jovem, ele tem em torno de 22 anos, e ele está saindo da escola militar. Então, ele prestou 3 anos na escola militar, e ele foi designado a um forte muito renomado, que se chama Forte Bastiani, em que muitos militares querem passar por esse espaço, por esse lugar. Então ele vai para lá, ele marcha até o forte com muito entusiasmo, com muitas expectativas. Quando ele chega lá, ele percebe que, além dessa atmosfera assim, de uma promessa futura, existe um certo arcaísmo, uma certa ordem, uma certa monotonia estabelecida ali que é difícil de quebrar. Então ele percebe que ele não quer ficar nesse espaço, ele busca outra coisa, que não foi o que ele escolheu, ele foi designado para esse espaço. Então ele tenta, através de um exame médico, pedir permissão para trocar de forte, para trocar de espaço militar. Porém, ele resolve ficar por aí pelos 2 anos que ele deveria cumprir nesse lugar. E esses 2 anos são cruciais para conquistar o Giovanni no espaço do Forte Bastiani. Então, passado esses 2 anos, ele volta à cidade para visitar a sua mãe, a sua noiva, a sua namorada. Só que aí ele percebe que ele está deslocado,
que ele não tem mais espaço naquela vida cotidiana, rotineira da cidade. E ele sente falta daquela rotina do forte, dos clarinetes, das ordens, da marcha, dos treinos, dos exercícios, daquela espera que todos aqueles militares, aqueles sargentos, os oficiais compartilham, aquela espera de que algo está prestes a acontecer. E nesse ínterim se passa ali pelo menos 25 ou 30 anos, porque aí a nossa personagem, né, o Giovanni, não consegue sair mais do forte. Existem até outras oportunidades para ele para tentar buscar uma outra posição em um outro local. Porém, a questão burocrática não permite que ele se movimente daí, não permite que ele saia. E ele vai sair daí só depois, quando ele estiver bastante debilitado, adoentado. E é neste momento em que realmente algo acontece no forte. Então eles são realmente ameaçados pelas tropas do norte e é nesse momento que ele não consegue estar presente. Ele é retirado, ele é enviado a um sanatório, que na época era o espaço que acolhia essas pessoas para que pudessem ter os seus últimos momentos de forma um pouco mais calma, né, com um pouco de paz. E aí nesse momento, quando ele percebe que a morte está próxima dele, é que ele tem uma certa epifania. Algo extremamente inesperado acontece. Também não vou dar muito spoiler não, já falei demais. Vai lá ler o livro para descobrir. Mostro para vocês aqui então essa obra-prima do Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros. Esse aqui é mais um livro que eu não esperava muita coisa. Eu comecei a ler assim meio que, ok, vamos ver, o livro não é muito grande, eu acho que eu vou conseguir, mas ele me surpreendeu de forma muito positiva, especialmente por essa questão da reflexão sobre a rotina, sobre essa expectativa que nós temos e que esse personagem consegue nos cativar também por causa disso. A gente está sempre esperando que algo aconteça e acho que essa reflexão é que bate muito com a gente. Fica aqui a minha dica para vocês e a minha avaliação. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, deixem ali nos comentários as suas percepções. Um abraço a todos e fiquem bem. Até mais!